Hebrom, Igreja Viva. Quem se alegra de ser uma família? Nós vamos estar falando sobre isso. Nós vamos falar sobre os pais, vamos falar sobre filhos, vamos falar sobre honra, vamos falar sobre reino, em nome de Jesus. E é com muita alegria que eu trago a palavra do Senhor para você. Quem é filho aqui? Eu também. Amém? Eu vou me colocar hoje, nesse início, mesmo sendo pai, como filho. Amém? Eu queria que o tema de hoje é a honra no reino. Abram suas Bíblias em Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, eu queria agora contextualizar um pouquinho. Eu vou ler para vocês Marcos 6, mas eu queria que você prestasse atenção ali ou aqui. Nesse momento nós vamos seguir a Bíblia ali. Marcos 6, de 1 a seguir. Tendo partido Jesus dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra. Repita comigo: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E aí eu fiquei surpreendido a partir desse momento. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Amados, ele não podia fazer. O que travou Jesus? Jesus, o rei, se apresenta falando maravilhas, mas por um momento ele não pôde fazer milagre, senão curar uns poucos enfermos e impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amados, eu vou continuar lendo agora em Lucas 4. Indo para Nazaré. Então Jesus estava voltando, e é o mesmo texto, só que com um olhar diferente. Indo para Nazaré, onde fora criado, ele entrou numa sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Amados,
o nosso rei voltou à terra. Ele chegou à terra. Ele chegou no seu povo, na sua cidade. E ele queria fazer milagre. Mas não deram honra para o rei. Mas nós somos diferentes. Porque nós estamos no reino de Deus. Nós somos súditos. E nós adoramos somente a um rei que é Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Amados, se ele voltasse hoje, qual seria a sua reação? Ele voltou, ele chegou naquela terra, na cidade dele. Só que as pessoas não deram crédito, porque conheciam ele desde a infância. Deus mandou o que eles queriam, o que a palavra profetizava, o Messias. Mas eles não deram crédito. Tudo o que eles precisavam estava ali. Mas eles não deram crédito, por quê? Porque não veio na embalagem que eles queriam. Deus manda o que você precisa numa embalagem que talvez você não goste. Reflita sobre isso. Deus manda o que você precisa numa embalagem que talvez você não goste. Honra pai e mãe. É o mandamento do nosso rei. E nós questionamos às vezes as palavras do rei. É mandamento. Não é para você opinar. Que com a palavra do rei, e nós vivemos num reino, no reino não se discute, se obedece. E o ABC do crente é obedecer, não é isso? Agora olha o que ele fala: honrai pai e mãe. As crianças aprendiam isso, as crianças judias aprendiam isso quando criancinha. E eles aprendiam e recitavam: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Mas honrai pai e mãe, eles também recitavam. Isso começou antigamente, lá nos 10 mandamentos. Mas antes de Deus falar os 10 mandamentos, ele falou o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito e da casa de escravidão. Antes de dar a instrução para o povo, ele falou: sou o teu Deus que te liberta. Antes de interagir, eu sou o Deus que te liberta, o Deus que libertou você da escravidão. Aí o povo começa a entender que ele tem regras para poder seguir. E lá no Êxodo 20:12 está escrito: honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que o teu Deus te dá. Para quem não sabe, os mandamentos, todas as leis de todos os países começam aqui. Por isso que eu li Efésios, que talvez você fala: mas isso é uma lei do Antigo Testamento. Amados, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, eles continuam válidos. Somente o sábado que não está, porque era para tirar um dia para adorar o Senhor. Só que Jesus veio e aumentou isso. Nós podemos adorar todos os dias. Amém? Todos os outros mandamentos, eles são prescritos novamente no Novo Testamento. Você tem que seguir. E o sábado é o dia de adorar o Senhor, para nós é todos os dias.
você não tem um dia especial para adorar, você pode adorar todos os dias, amém? E a criança que aprender a se relacionar apropriadamente com seus pais, terá maior probabilidade de se relacionar adequadamente com Deus. Vocês lembram que Deus fez Adão e Eva? Depois disso, quem Deus criou? Ele falou: olha, criei o Adão, de Adão eu tirei a Eva, mas agora o ser humano vai ser gerado de outro ser humano. Então, Deus incumbiu aos pais de gerar os filhos. E quando nós adoramos os pais, nós adoramos a Deus. Então, quando se ensinava para uma criança que ele tinha que honrar seu pai e sua mãe, as crianças aprendiam a honrar a Deus. É da onde eu vim. Você precisa aprender com isso. Te pergunto, como está seu relacionamento hoje com os seus pais? Como que você tem falado com seus pais? Como seus pais têm falado com você? Porque Deus deixou esse mandamento. O mandamento é para ser cumprido, não é para ser questionado. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Filho. Em Salmo 127, de 3 a 5, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Eu não sei para você, mas meus filhos são uma bênção. E você que é filho, você é uma bênção para seus pais. Talvez hoje você não está aqui com ele, mas você sabendo que a palavra do Senhor te garante que você é uma bênção do Senhor na vida dos seus pais. Mas essa palavra fala: filhos, obedecei. Aí eu fui para o dicionário. O que é obedecer? Obedecer é ouvir, escutar, ouvir uma ordem, obedecer, ser obediente e se submeter. Pergunto: quem tem obedecido aos seus pais? Quem tem se sujeitado a seus pais? Quem tem dado ouvidos ao que os pais dizem? Você tem parado para escutar uma ordem? Um conselho? Meu filho, cuidado com esses amigos. Esses amigos não são corretos para você. Eu já tive a sua idade, eu já errei, eu já cometi erros. Mas o jovem, hoje é ensinado a não escutar. Mas o cristão, ele tem que aprender que nós vivemos num reino onde nós precisamos seguir regras. Aqui não é democracia. Jovens, a palavra do Senhor é mandamento, é obedecer.
Então, quando você sair de casa, e seu pai falar, volte cedo. Quando seu pai e sua mãe falar, não vá. Quando seu pai e sua mãe falar, está cedo para namorar, você tem escutado, você tem dado ouvido? Que isso que é obedecer? Isso que é colocar a palavra do Senhor em prática. Amados, imagine uma situação aqui. Um jovem quer ir para o monte. Vai pela igreja. Mas os pais, às vezes, não frequentam a igreja. E eles falam, meu filho, volte no máximo à meia-noite. Pergunta para vocês, o filho tem que obedecer ou não? O filho tem que obedecer. Porque ele não está dizendo para você negar a sua fé. E a única maneira de você não seguir uma regra do Senhor é quando o pai falar alguma coisa que vai contra a palavra. Mas chegar na hora em casa, isso não. Nunca mentir para os pais, sempre falar a verdade. Isso é obedecer. Isso é aprender. Hoje as crianças já não almoçam mais com os pais, não sentam mais à mesa para ouvir os pais falarem. Quando ele encheu o prato de comida, o pai fala para ele, olha, estragar comida não pode, porque eles comem separados. Eles já não se alimentam mais juntos. Eles ficam semanas sem se falar, sem conversar. Será que isso não está acontecendo também com você? Será que por um momento você tem deixado a palavra do Senhor de lado e dado mais ênfase em amigos, internet, e não tem escutado seu pai e sua mãe? Os pais simplesmente querem te proteger. Eles querem que você não se machuque. Feche seus olhos por um momento. Verifique se você colocou alguma palavra errada nessa semana. Se seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe, que palavra que você tem colocado? O que você desobedeceu a eles? Libere perdão. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe. Filhos, libere perdão. Pais, perdoe seus filhos. A palavra do Senhor só vale a pena se trazer mudança na sua vida. Quando você vem para um culto, a palavra tem que ser aplicada na sua vida. Perdão pela desobediência. Você pode estar dizendo, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, mas você tem a avó que te criou, teu tio que te criou, teu irmão mais velho. Você deve reverência e obediência da mesma forma. Se sujeite, peça perdão, obedeça. É mandamento. Quando você não tem o papai ou a mamãe, nós aprendemos que nós temos o papai do céu. Paternidade, nós aprendemos aqui. Mas isso não tira a palavra. Honrar pai e mãe continua. Quem está no lugar do pai e da mãe continua tendo que ser obedecido. Amém? Glória a Deus. Amados, queria que você lembrasse quando você fosse criancinha. Imagine um pai numa piscina funda. O filho não tem a menor chance de cair ali e sobreviver porque é uma criança. Se não tivesse o pai e a mãe ali, ele não entraria porque ele teria medo. Mas se o pai ou a mãe fala, vem meu filho, pula aqui. Amado, ele sai correndo e pula.
Ele pode estar no segundo andar, se o pai abrir os braços e falar pula aqui, ele pula, porque ele confia, porque ele é criança, porque ele tem um coração puro. E quando a criança tem um coração puro, ele respeita. Obrigado, irmão, Deus abençoe a sua vida. Então, quando nós somos crianças, nós somos dependentes. Eu queria que você imaginasse comigo uma criança recém-nascida. Se ela fosse colocada num banco de uma praça, ela sobreviveria? Não. Porque uma criança, ela é dependente de outro ser humano. O ser humano não consegue viver sozinho. O ser humano tem que se relacionar. E para se alimentar, ele precisa de um outro ser humano. Ele não sobrevive. Por pior que você possa falar dos seus pais, das pessoas que te criaram, você está vivo hoje. Você chegou até aqui. E você deve gratidão. Você deve honrá-los. Você deve agradecer. Você deve seguir a palavra do Senhor. Porque isso é justo. Obedeça a seus pais, porque isso é justo. É justiça que você vai fazer, meu irmão. Eles te fizeram vir ao mundo, cuidaram de você. Ele colocou pessoas para cuidar de você. Faça justiça. Seja obediente. Se comunique com eles. Pense quanto tempo você fica no WhatsApp, na internet. E quanto tempo, comparado com isso, você conversa com seus pais, que estão ali presentes às vezes. Honrar pai e mãe. O que é honra? No judaísmo, a honra devida aos pais incluía o sustento material. Os rabinos diziam que a obrigação de um filho para o seu pai era tão grande que, se fosse necessário, ele deveria pedir dinheiro nas ruas para satisfazer as necessidades de seu pai. Isso era verdadeiro tanto quanto a relação ao pai espiritual. Um rabino que ensinasse um aluno quanto com relação ao pai biológico. Irmão, a pessoa que instruía um pai, a pessoa que recebia instrução, deveria, se necessário, pedir dinheiro na rua para poder cuidar de um pai, cuidar de um rabino, de um pastor. E não só isso, eu vou falar que quando essas palavras foram colocadas no Antigo Testamento, um pai podia vender o filho como escravo. O pai tinha poder sobre o filho, fazer o que quisesse com ele. Nós saímos de um extremo, fomos para outro, onde as pessoas estão desvalorizando a família. E família sempre foi o projeto do Senhor. Eu queria que você prestasse atenção agora nos versículos que eu vou ler. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem na segundo a instrução e o conselho do Senhor. Colossenses 3:20. Filhos,
Obedeça aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Provérbios 1:8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da tua mãe. Quantas pessoas valorizam o pai e esquecem da mãe? Valorizam a mãe e esquecem do pai? A valorização aqui é a mesma, amém? Provérbios 30:17. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe, serão arrancados pelo corvo do vale e serão devorados pelos filhos do abutre. Êxodo 21:17. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, terá que ser executado. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu queria explicar um pouquinho. As pessoas imaginam que esse provérbio trouxe para a igreja, apresentou a igreja, pode largar de mão, porque já foi apresentado, apresentou o caminho, e ele não vai mais se desviar. Mas nós olhamos e aprendemos que não é bem assim que acontece. Algumas pessoas vêm para a igreja e depois saem, porque o que ele está falando é ensina a criança no caminho, durante a caminhada. Ensine a criança durante o culto. Ensine a criança indo você. Ensina a criança indo você primeiro. Ensina a criança vindo ao culto. Ensina a criança respeitando a palavra de Deus. Ensina a criança respeitando os seus pais. Porque se você não respeita os seus pais, como que eles vão aprender a respeitar você? Provérbios 10:1. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. E eu quero que todos vocês sejam sábios. Eu quero que vocês deem alegria para os seus pais. Provérbios 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Amém? Honra. Provérbios 3:35. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. A vida eterna é para aqueles que perseveram na prática do bem, buscando a glória, a honra e a imortalidade. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Amados, repitam comigo, o que vocês têm que fazer com seus pais? Falem alto. Honrar. Amém? Honrar o pai, honrar a mãe, o avô, a vovó. Você pode estar falando, meu pai não merece. Minha mãe não merece. Minha família não é perfeita. Amados, a minha também não era. Meus pais se separaram.
Eu não me lembro de um carinho do meu pai com a minha mãe. A Adriana também é filha de pais separados. Os filhos sofrem demais. Mas nem por isso eu deixo de amar meu pai e honrá-lo. Nem por isso eu deixo de amar minha mãe e honrá-la. Minha mãe cometeu os erros, mas não foi comigo. Comigo, ela trazia uma maçã ganhada de doente de hospital, que ela é enfermeira, para dividir com 3 filhos. Aí de quem falasse mal da minha mãe? Eu amo a minha mãe. Eu amo meu pai. Eu amo meus filhos. Eu amo minha esposa. Eu amo a Deus. Eu amo a família que Deus me deu. A nossa história está mudando. Você pode mudar a história da tua vida, mudando a partir de situações, liberando perdão, voltando a se relacionar com o pai e com a mãe, perdoando. Nós não somos juízes de ninguém. Amados, a honra que nós devemos fazer para os pais é depois que você fazer tudo o que seus pais fizeram por você, é que começa a honra. Então toda alimentação que vocês receberam dos seus pais, você está em débito com eles. Quando eles te carregaram no colo, você está em débito com eles. Quando eles te deram alimentação, você está em débito com eles. Se você tem alguém com Alzheimer na família, uma mamãe, um papai com Alzheimer, que fica repetindo as coisas, e você acha cansativo, porque ele fica repetindo as coisas. Ele repetia as coisas para você, quando você era criancinha, até você aprender a falar papai, mamãe, e ele repetia e você gostava. Se ele está repetindo as coisas, ele fez isso com você quando você era pequenininho. Se ele faz cocô numa fralda hoje, minha mãe faz isso, ela usa fralda geriátrica. Quantas vezes minha mãe me limpou? Quantas vezes seus pais limparam o seu cocôzinho? A honra só começa depois que você fizer tudo por eles que eles fizeram com você. Honrar é colocar num lugar elevado, é você valorizar, é você se sujeitar e olhar para cima, ou seja, colocar eles no lugar elevado. Não só isso, sustentar o peso. Pode ser pesado, mas a honra é com você. Você que tem que segurar o peso. Valorize seus pais. Honre seu pai e sua mãe. Para nós falarmos de honra, nós temos que lembrar que também existe a desonra. Você tem falado alto com seus pais? Você tem chamado a atenção dos seus pais? Você tem sido grosseiro com seus pais? Quando ele fala alguma coisa, você revira seus olhinhos? Olha com reprovação? Deuteronômio 27:16. Maldito aquele que desprezar a seu pai e sua mãe.
E todo o povo dirá amém. Você queria que aqui estivesse escrito: maldito é o ladrão, maldito é aquele sem vergonha. Só que ele fala que maldito é quem desprezar pai e mãe. Deus está sendo duro, sim. Maldito aquele que desprezar pai e mãe, mas será abençoado aquele que honrar. Amém? Então a desonra traz castigo. Desonra, tratar alguém como comum. Papai e mamãe, ou quem deu instrução para você e te criou, não são qualquer pessoa. Você não fala com seu pai e com a sua mãe igual você fala com seus amigos da escola. As suas palavras têm que ser medidas. Você precisa prestar atenção como você fala com teu pai e com a tua mãe. Amados, para quem fizer a honra, vai ter uma promessa: para que te vá bem e sejas longa a tua vida sobre a terra. Deus diz que você será bem sucedido se você honrar o teu pai e a tua mãe. Mas Ele diz também que você não vai morrer logo, que você vai viver muito tempo. Aí você vai me dizer: mas Carlos, eu tenho visto pessoas que são boas, que valorizam o pai e a mãe, mas morreram. Nós acreditamos que a morte nós vencemos, amém? Glória a Deus por isso. Mas nós também temos bênçãos aqui na terra. E Ele diz que nós vivemos muito tempo na terra. Em Salmo 119, 89, está dito o seguinte: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E como nós vamos pegar aquela palavra que está lá no céu e trazer para a terra? Fala para mim. Olha o que está escrito em Isaías 55:10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. A promessa foi dada, a palavra está disponível, nós temos que tomar posse. Amado, se seu negócio não está bem, honra teu pai, honra tua mãe, ora para Deus, fala: Senhor, eu estou requerendo a minha promessa, eu tenho feito a sua palavra, eu creio na sua palavra, eu não quero doença, eu vou viver nessa terra, eu quero ser próspero, porque a palavra foi dada, você tem que pegar a palavra, aplicar a palavra, amém? A palavra do Senhor não volta vazia, a palavra do Senhor é para ser proferida. Você fala, milagres acontecem. Amém? Se aproprie da promessa. Amados, Jesus, Ele subiu aos céus. Ele deixou o seu Espírito dentro de você. E olha o que Ele fala em Mateus 10:40. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem recebe aquele que me enviou. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mateus 10:41. Quem recebe um profeta,
no caráter de profeta, receberá um galardão de profeta. E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Amado, quando ele fala para você receber um profeta, ele está dizendo para você receber alguém que está acima de nós. E nós aprendemos que nós devemos honrar as pessoas que estão acima de nós. Mas ele continua dizendo que você também receberá um justo. Uma pessoa justa é aquela que está no mesmo nível que você. E você vai honrar o seu marido. Você vai honrar a sua esposa. Você vai honrar as pessoas iguais a você. Mas quando fala dos pequeninos, fala daqueles que estão no lugar abaixo de você. E está dizendo que se você der um copo de água fria, é o mesmo que você está dando aquele copo para Jesus. Você tem que se preocupar com as pessoas que estão acima, com as pessoas que estão no mesmo nível e com as pessoas que estão embaixo. Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por Ele. Amados, não há autoridade que não proceda de Deus. Romanos 13:2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Quem tem respeitado um policial militar aqui? Um guarda de trânsito quando ele manda parar? Nós devemos a nossa honra, não é só para os pais. É um reino, e como reino, tem hierarquia. Você tem respeitado e orado pelo presidente da República? Meu irmão, não é fácil não, né? Fala sério. Mas temos que honrar, temos que orar por ele. Porque a autoridade que ele tem foi dada por Deus. Pode não ter sido bom, mas é o que nós merecemos. O prefeito. Ou seja, a palavra do Senhor é dura, mas é assim, nós precisamos orar. Nós precisamos aprender a respeitar as autoridades. Nós temos respeitado os professores. Eu vi no jornal, se eu não me engano, ontem, um aluno dando um sopapo, um soco num professor. Às vezes, vocês viram isso? Ele não respeitou uma autoridade, um professor. Amados, em 1 Timóteo 6:1, todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Você tem que honrar professor, você tem que honrar teu patrão. Não pode falar mal de professor, mal de patrão. Você tem que chegar na hora. Como é que o crente resolve com o patrão? Sendo um bom exemplo de crente. Autoridade, honra, tem que ser dado para todo tipo de líder. Nós falamos sobre autoridade fora de casa. Mas Efésios 5:33, olha o que diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Olha o que Deus está colocando.
Deus está colocando limite na sua vida. Deus está dando instrução para que o mundo se torne melhor. As pessoas não respeitam mais professores porque desobedecem a palavra. As pessoas estão falando de qualquer jeito com as autoridades por causa da palavra, esquecem da palavra. E eu queria ler 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 13. E eu queria que vocês abrissem as Bíblias. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 13. Eu vou ler na versão da King James. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. E os que tenhais na mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Pastor Fábio, pastora Catiúcia, pastor Edgar, pastor Igor, pastor Josué, eu reconheço a autoridade de vocês. A autoridade é dada por Deus. A cobrança para um pastor é maior, porque ele tem responsabilidade, mas deve ser honrado, amém? No reino de Deus tem autoridade. Nós falamos sobre honra, mas a verdadeira honra, ela vem do coração. Dizer que honramos e não se submeter, isso é um engano. Meus irmãos, repitam comigo: nós estamos no reino. No reino tem hierarquia. Eu vou me sujeitar e me submeter debaixo das autoridades de pai, de mãe, de pastores, de líderes, de professores. Eu vou mostrar que sou um cristão honrando as autoridades que o Senhor me manda honrar. Aplaudam a Ele que Ele está vivo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Hebron, Igreja Viva.